Café Impresso é o encontro sem fim. Vozes que dançam. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café Impresso. De antemão, eu já peço que vocês possam estar seguindo o nosso canal, ativando o sininho das notificações e compartilhando o nosso conteúdo. Hoje a gente tem a grata satisfação de estar recebendo Frine Andrade. Frine é psicóloga, é especialista em autismo, escritora de alguns livros, não é, Frine? Isso. Queria que você pudesse estar se apresentando para nossos ouvintes. Emanuel, primeiro eu quero começar agradecendo o convite, né? Você compartilhar comigo, o seu público aqui do Café Impresso. Eu sou Frine Andrade, sou psicóloga de formação, sou especialista em autismo e também sou analista do comportamento. Eu já atuo há 15 anos com o público neurodivergente. Então, eu já tenho uma estrada, né? Uma escolha que todos os dias são consolidadas na minha vida, nesse trabalho que eu faço, assim, com muito amor, muita dedicação, e que nasce de um infortúnio que me ocorreu, o diagnóstico do meu filho com autismo, e na época que ele teve o diagnóstico, eu era estudante de Direito. Eu estava no 4º período de Direito. E com a chegada de Dimitri, a minha vida tomou novos rumos. Aí você vinha numa carreira aí do direito, com uma visão diferente da que você tem hoje, provavelmente. Isso. E aí chega a dádiva do Dimitri na sua vida, né? Não sei se é seu primeiro filho. Isso. E aí aprender a ser mãe e lidar com uma condição diferente, vamos dizer assim, não é? Isso. Muito interessante a gente explicar para quem nos assiste, nos ouve, que no autismo, a mãe, o pai, a família, muitas vezes ela tem o diagnóstico depois do nascimento da criança. Então, no meu caso específico, meu filho teve o autismo regressivo. Então, o que é que significa o autismo regressivo? A criança nasce e ela cumpre os marcos do neurodesenvolvimento. O que são os marcos do neurodesenvolvimento? São os marcadores que é feito por especialistas em desenvolvimento infantil que vai lá nortear esse processo de desenvolvimento. A criança, com 1 mês, ela deve reconhecer barulhos. Então, a partir da escuta de um barulho, ela vai movimentar a cabecinha, né? Ali, por volta dos 3 meses, ela já deve ser capaz de sustentar o pescoço. Lá, por volta dos 4 meses, ela já vai começar a virar de bruços, né? Então, desde o início da vida, é muito forte essa conexão do bebê com a mãe na hora da amamentação. Então, o Dimitri, ele cumpriu todos os marcos do neurodesenvolvimento até 1 ano de idade. Então, até 1 ano de idade, eu não tinha consciência que eu era mãe atípica. Sim. Eu era uma mãe de primeira viagem, Dimitri é o meu primeiro filho, mas eu pensava que eu era uma mãe típica que estava vivendo os desafios da maternidade de primeira viagem. E, posteriormente, meu filho é diagnosticado com autismo. E assim, você estava aprendendo a ser mãe, não é? Com o desenvolvimento da gravidez, com o nascimento do seu filho, e se deparou com essa realidade, não é? Que te fez mudar todo a questão da sua carreira até profissional, né? De ter escolhido outra academia para seguir. Isso. Então, quando ele completa 1 ano, ele começa a apresentar características. Eu acho importante, Emanuel, a gente trazer esmiuçadamente Sim. os sinais e sintomas de autismo, porque possa ser que alguém que nos assiste esteja nesse até momento... vivendo essa condição e não sabe, né? Exatamente. Possa estar vivendo essas características, observando essas características no filho e não
não saiba do que se trata, como foi no meu caso. E muitas vezes a mãe pode até pensar, não, é porque ele é assim. O pessoal diz muito, né? Isso. É porque ele é quietinho. Isso. E não, tem que realmente ser investigado, né? Essa condição, né? Isso. Então, o primeiro sinal do Dimitri foi a falsa surdez. É muito comum no processo de desenvolvimento de alguém que posteriormente vai ser diagnosticado com autismo regressivo, a criança cumpre os marcos de desenvolvimento, interage, demonstra ter audição, sociabiliza com as pessoas, com os adultos de referência e ele passa a perder. Então, uma das coisas que o Dimitri perdeu com 1 ano de idade foi a escuta, que a gente chama tecnicamente de falsa surdez. O que é que significa? Que a criança, ao ser chamada pelo nome, ela não olha, não responde, ela não tem esse ato reflexo, né? Então, se eu falar, Emanuel, você vai olhar, fluxo, né? vai ter essa atitude de olhar, de procurar. O nome é primário, né? Então, quando a gente sofre um acidente, lá para que o socorrista saiba se a gente sofreu algum dano cerebral, é a primeira coisa que ele pergunta, qual o seu nome? Então, se você sabe quem você é, isso vai dizer que, né? Que você não teve ali uma lesão. Então, ele apresentou a falsa surdez. Esse foi o primeiro sinal. Depois, ele parou de estabelecer o contato visual. E ele passou a demonstrar um comportamento de muito isolamento. Então, ele não queria mais estar envolto em lugares que tinha muita gente, ele se recusava a ir no braço dos adultos, além de mim e do pai. Então, mesmo aquelas pessoas, uma amiga muito próxima que eu tinha, o pessoal da igreja que eu frequentava, que ele, teoricamente, já era acostumado, já conhecia essas pessoas, ele passou a não querer mais ir. E ele, nessa época de 1 ano, ele tinha um vocabulário composto de 7 palavras, que ele falava mamãe, papai, dá, abre, ua, para rua. Sim. E uma coisa que eu achava super incrível, que na época eu tinha um cachorro Rottweiler que se chamava Átila, e ele chamava Ati, na presença do cachorro. E ele também apresentou um fenômeno que a criança, no processo de desenvolvimento, ela nomeia coisas de forma própria. Então, o carro de passear, ele chamava de Bubu. Por mais que eu dissesse que era carro, ele chamava de Bubu. E ele perde esse vocabulário. Então, no autismo, crianças que serão diagnosticadas posteriormente com autismo, elas terão esses 3 comportamentos unânimes: o atraso de linguagem, a inabilidade na sociabilização e os comportamentos repetitivos e estereotipados. Então, no autismo regressivo, há a ascensão do processo de desenvolvimento e depois há o declínio, a perda. Já que a senhora é especialista na temática autismo, eu queria que a senhora pudesse dar uma explanação bem geral sobre os outros tipos de autismo, porque se alguém que estiver assistindo o canal sofrer dessa condição, poder identificar de forma mais eficaz, não é? Exatamente. Então, aqui eu narrei no primeiro bloco o autismo regressivo, e a gente vai ter também aquela criança que desde os primeiros meses ela já demonstra os sinais. Então, ela, no ato de amamentação, ela não vai fazer o contato visual, ela não vai desenvolver linguagem, ela não vai ter interação. Vão ser crianças que terão histórico de muita inquietação emocional, então crianças que choram muito, ou crianças que ficam ali muito quietas, né? Que não interagem. Então, esses são as 2 modalidades de manifestação, né? Uma palavra pesada, mas assim, de manifestação do autismo na infância. E isso diz muito do nível do autismo, né? Que hoje, dentro da comunidade científica, numa tentativa de fazer essa identificação, o autismo ele é dividido em níveis. Então, o nível 3 de suporte, a gente está falando de um autista que precisa de muito apoio. Sim.
O nível 2 de suporte precisa de apoio regular, moderado. E o nível 1 de suporte, ele precisa de pouco apoio, onde a gente vai ter a linguagem preservada e a gente pode ter também aqueles casos que são muito explanados e validados na televisão, né? Sim. Que a gente pode ter um autista com uma síndrome de Savant, que é uma habilidade muito grande, um nível de inteligência muito alto para algo específico. Aí aqui a gente pode trazer o The Good Doctor, que é aquela série, né, que mostra o médico extraordinário. Seria a gente onde entrariam em superdotados. Exatamente. É? A gente tem também a advogada extraordinária, mas essa gama de autistas de alto funcionamento, ela é bem pequena. Sim, tá? Sim. A gente tem um número bem maior. Na sua maioria são dependentes. Em sua maioria a gente tem o nível 3 e 2 de suporte. O nível 1 de suporte é menor. E aí, com essa mudança sua de vida, aí nasce a ideia do Instituto. Isso. Antes do Instituto, Emanuel, eu comecei a fazer cursos que foi que me fez mudar de área. Primeiro, que eu fazia o curso de Direito numa faculdade estadual, Sim. Então o nível era muito alto. Sim. E minhas notas despencaram. Então eu entendi que eu não ia conseguir levar o curso, porque eu tinha uma criança inquieta, que chorava muito, que precisava de atenção, que quando diagnosticado passou a ter uma rotina de terapias intensa. Então eu tranco o curso de Direito e começo a fazer formações para pais. E algo que me chamou a atenção foi que as pessoas que ministravam esses cursos para pais eram psicólogos. Então, eu conversei com meu esposo e disse assim, olha, eu quero voltar para a faculdade, mas eu quero voltar para fazer psicologia, porque na minha concepção, com aquele curso, eu iria ser mais útil Sim. na vida do meu filho e, além disso, eu iria aprender a como lidar com ele, porque é muito importante que a gente faça uma pontuação aqui relevante. Eu estou falando de 16 anos para trás. Sim. Então, não havia o nível de informação que a gente tem hoje, não tínhamos redes sociais, não tínhamos o WhatsApp. A internet era bem limitada. A internet temática, era né? discada, entende? Então, a gente não tinha esse acesso, esse bombardeio hoje de informação. Então, para eu ter acesso, Emanuel, a coisas que eu estou trazendo aqui no podcast, a gente tinha que pagar para ter acesso ao médico, e o médico era muito restrito, os médicos que atuavam, os especialistas que atuavam com essa população há 16 anos para trás. Hoje a gente tem uma popularização de institutos e clínicas que atuam nesse segmento, não é? Isso. A gente tem uma vasta quantidade de clínicas, né? E o Instituto Dimitri vem com a proposta de não só atender o seu filho, mas também de até abençoar a vida de outras famílias também, não é? Isso. Eu falo sempre, Emanuel, que o Instituto Dimitri Andrade, ele nasceu do amor de uma mãe pelo seu filho. E o Instituto, ele é um propósito também. No primeiro momento, meu filho foi usuário de vários serviços. Sim. E uma coisa que me chamava a atenção era que as instituições, as poucas instituições que tinham à época, elas só atendiam até determinada idade. Então, a primeira fono de Dimitri, ela atendeu ele de 2 a 5 anos. Então, ela era especialista na primeira infância. Sim. Aí, depois, ele foi para outra fono, que só atendeu ele até 7 anos. Então, quando eu pensei e sonhei no Instituto Dimitri Andrade, eu queria um lugar que acompanhasse durante a vida toda. Durante a vida, exatamente. Por quê? Uma pessoa diagnosticada com autismo, Emanuel, uma criança diagnosticada com autismo, ela vai ser um adolescente autista, um jovem autista, um adulto autista e um idoso autista. Então, o autismo, ele não desaparece ao longo da vida. Uma vez autista,
está no DNA daquela pessoa e, em alguns casos, é necessário o processo continuado de intervenção, como é o caso do meu filho. Meu filho hoje, ele tem 18 anos, ele é nível 3 de suporte, ou seja, ele foi diagnosticado com a variável de maior necessidade de apoio dentro do diagnóstico de autismo. Então, recentemente, há 20, 25 dias, eu tive o processo de interdição do meu filho concluído, né? Onde a gente, perante a lei, fizemos a curatela dele, né? Ou seja, ele é um adulto dependente. Sim. É muito importante, né, seguir esse trâmite legal para que até a própria família tenha até um benefício, não é, assegurado e está coberto pela lei, né? É importante porque a gente precisa justificar por que ele não foi tirar reservista. Sim. A gente precisa justificar por que ele não completou o ensino médio. Então, são questões burocráticas que a família ela tem que estar resguardada, porque se qualquer cidadão hoje denunciar, a mãe vai para o conselho tutelar. Então, a gente tem que estar resguardando do porquê. No caso do meu filho, ele só estudou até o 6º ano. Então, eu preciso ter esse resguardo de ter um documento, um laudo médico, dizendo que para ele, naquele momento, a escola não estava sendo um lugar bom. No sentido dele, não era a escola, mas ele não conseguir acompanhar o conteúdo escolar. Então, dentro do mundo autista, né, a gente vai ter várias realidades. A minha história é essa. É uma história que eu passei pela fase do luto, onde eu narro aqui no livro. Sim. Eu abro o livro, eu sou a coordenadora do autismo na vida adulta, guia interdisciplinar, e eu escrevi o capítulo que é intitulado Maternidade Atípica, onde eu falo um pouco sobre nós, mas eu também trago o recorte, Emanuel, do que é que eu encontro na minha vivência profissional. Então, na vivência profissional, a gente encontra a dor do luto do filho idealizado. Então, muitos pais narram que o diagnóstico é como se o chão abrisse debaixo dos pés deles. Outros narram que é como se eles tivessem sido socados no estômago. Tamanho impacto emocional que esse processo diagnóstico nos traz. Por quê? Porque nós, seres humanos, sabe? Sim. Então, há no processo de diagnóstico de muitas famílias muita dor, muito sofrimento. Até rejeição também. Rejeição. Né? A gente tem um dado importante ser trazido aqui, que 78% dos pais, eles se vão depois do diagnóstico, né? Então, são várias caixas que não é suficiente num podcast de uma hora a gente trazer, mas a gente tem o processo de muitas mães que seguem carreira solo, mães que abandonam o mercado de trabalho e tem que se dedicar exclusivamente a esse filho porque ela não tem rede de apoio, faltas de políticas públicas. Então, existe muita perda. Não podemos, acho que o meu compromisso enquanto profissional e também mãe atípica, e valorizo, e sempre como psicóloga, é uma frase muito mantrada por mim: a dor é individual. Foi o conhecimento mais extraordinário que a psicologia me trouxe. A dor individual. Então, a dor que eu senti
do diagnóstico do meu filho Dimitri não se compara à dor de ninguém. É a minha vivência. Entende? Mas é muito importante que a gente, enquanto sociedade, não romantize Sim. o diagnóstico. Porque ninguém está... Não vamos pensar nem no diagnóstico. Ninguém vai para o psicólogo porque está feliz e bem. Sim. Ninguém vai para o psicólogo para contar vitórias e conquistas. Então, a gente precisa olhar para a saúde mental, para os transtornos do neurodesenvolvimento com responsabilidade e pensar que quando um membro da família tem uma necessidade específica, a família toda a família tem que estar engajada, é acometida por esse diagnóstico, direto ou indiretamente. Antigamente, na minha época de criança, a gente não ouvia falar tanto sobre autismo. Geralmente tinha um aluno, um amiguinho que era diferente, vamos usar essa expressão, que provavelmente tinha o diagnóstico, mas não sei se por negligência antigamente da família, ou até por não se ter uma divulgação como hoje a gente se tem, não se fazia tratamento algum. E essas crianças cresciam muitas vezes sofrendo bullying, escanteadas, sem amigos. Uhum. Hoje a gente vê que realmente há uma intenção de querer ajudar. Até as próprias escolas hoje já dão um suporte bem maior do que antigamente. Antigamente as escolas até se rejeitavam a receber alunos com a condição de uma atenção maior, seja autista, seja muitas vezes até deficiente físico, seja lá qual seja a condição que essa criança apresentava, as escolas negavam essas matrículas. Hoje, amparadas por lei, elas são obrigadas a dar um suporte, não é? Exatamente. O que você traz é relevante, porque quando a gente pensa no autismo, era um diagnóstico que não existia. Então, até ali por volta de 1945, era colocado dentro da caixa da saúde mental. Ou seja, o autismo estava dentro da loucura. Sim. Né? Então, quando o diagnóstico, né, o nome autismo, o pesquisador ali que começou a estudar 11 crianças e viu as características iguais, o Leo Kanner, ele vai e nomeia como autismo. Mas essa palavra autismo, ela era usada para pensar num sintoma da esquizofrenia. Sim. Então, quando o Leo Kanner, ele faz esse estudo controlado com essas 11 crianças e ele traz o nome, aí a gente passa a ter um diagnóstico, né? A gente tem um diagnóstico, ele é apartado da doença mental, ele é colocado no lugar de um transtorno do neurodesenvolvimento, então não é uma doença. Fazendo uma explanação mais simplificada, é um modo de ser e estar no mundo diferente. Então, a gente tem isso, e quando a gente pensa em inclusão escolar, a gente vem de um processo de psicoeducação para a inclusão dessas pessoas, que por muitos anos também foram colocados à margem da sociedade, eram colocadas, se a gente for, né, pensar lá, os espartanos era joga do precipício, identificava que tinha alguma deformidade, anomalia, já joga do precipício. Né, as criancinhas. Então, a gente vem de um processo de evolução que hoje a gente tem, como você muito bem trouxe, assegurado por lei. A lei de inclusão escolar, a lei Berenice Piana, que é específica para a pessoa com autismo. Mas não se engane, a gente anualmente ainda ouve denúncias de famílias que enfrentam dificuldade para matricular essas crianças na escola. Existe também isso. Sim. E muitas escolas até delimitam quantidade, né? Vou receber só
2 autistas por turma, não é? Isso. Isso é um absurdo, né? Nos tempos de hoje. A gente tem que pensar na escola para todos, na sociedade, nos espaços sociais para todo mundo, porque, veja, hoje o índice de prevalência do autismo, segundo organismos internacionais, é que para cada 31 nascimentos, uma criança seja diagnosticada com autismo. Então... É um índice alto, né? Se a gente permanecer, Emanuel, com essa escalonada de diagnóstico... Já todo mundo é autista, não é? No futuro próximo, toda família pode ter um parente, Sim. um filho, um sobrinho, um primo com um diagnóstico de autismo. E de onde vem essa melhora no diagnóstico? Vem da informação, vem de curso de especialização, vem da obrigatoriedade do médico. O primeiro médico da criança é o pediatra, e o pediatra, ele por vezes não tem conhecimento, não tinha conhecimento de autismo, e quando a mãe, eu estou falando do meu recorte pessoal, e quando a mãe chega lá no consultório e diz assim, doutor, eu estou percebendo que o meu filho não está falando, eu estou percebendo que o meu filho entrou naquela fase de estranhar e não saiu mais, esses médicos diziam o que para nós? Mamãe, você é muito ansiosa. Calma. Vai chegar a hora dele. Você não pode comparar seu filho com ninguém. Então, isso, hoje, é inadmissível. Hoje falso o médico... diagnóstico, né? Exatamente. Hoje o médico, ele tem obrigação, o pediatra, ele tem obrigação de ouvir essa mãe, de aplicar um MCHAT, que é uma avaliação de risco de autismo, que foi uma vitória também política de ingresso dentro do cartão de vacina, né? É obrigatório que todo médico faça esse checklist já naquela primeira anamnese já nas identificar, consultas, né? Ali para esse sujeito. E antigamente o que eles eram? Eles eram subnotificados. Sim. Ia ficar sendo rotulado como esquisito. E pronto. E quem era o nível 3 de suporte, ele era enviado quando a família aceitava, porque também na história da pessoa com qualquer tipo de deficiência teve por muitos anos o estigma da vergonha. Sim. Né? Então, essa família ou escondia em casa ou mandava para as escolas especiais. Né? E até internava em muitos casos, Exatamente. Então, a gente tem o que comemorar. Sim, a evolução é notória, né? E a aceitação da gente colocar os nossos meninos aí nos espaços públicos. E quem faz esse trabalho, quem tem que fazer esse trabalho, muito ainda são os pais. Sim. Né? Então, a gente tem que dar a cara para bater e levar os nossos filhos e psicoeducar e fazer campanha e fazer vídeo na internet e explicar por que nossos filhos se balançam ou porque ele faz aquele som ritmado. Então, essa evolução que a gente tem na aceitação, divulgação, na melhora do diagnóstico da pessoa autista, a gente deve muito ao engajamento dos pais, das famílias. Importantíssimo. Antigamente, logo quando surgiu essa questão do advento de televisão, os antigos diziam, não deixa esse menino muito tempo na televisão, porque isso vai fazer mal para ele. Uhum. E qual a proporção da gente deixar nossas crianças nas telas hoje, em celular? Isso afeta essa questão do autismo? Então, essa sua pergunta é pertinente. Veja, o fato do meu filho assistir televisão não vai fazer com que ele seja diagnosticado do autismo, como autista. Sim. É importante que a gente saiba que o autismo ele tem uma base genética. Sim. Entendeu? Então, tá no gene. Não é adquirido, então. É hereditário. A gente tem essas hoje.
a gente tem essa informação. São fatores biológicos, são fatores genéticos e são fatores também ambientais. Sim. Então, a minha criança, ela não vai se tornar autista porque ela está assistindo televisão. Agora, a Organização Mundial de Saúde, nós psicólogos infantis, nós sabemos que trabalha com intervenção precoce, nós sabemos que uma criança que ela é exposta à televisão, ela vai ter atrasos no desenvolvimento. Quando foi feita uma pesquisa na França, onde pegou-se 2 grupos. Um grupo, a história era contada, era uma história curta contada. Para o grupo A, que ouvia essa narrativa a partir do vídeo, da televisão, do celular. E o outro grupo, ele ouvia a mesma história ali no tete-a-tete, em loco, com a profissional contando, com a professora contando. O que foi que esse estudo trouxe? Que o nível de linguagem, a absorção do conhecimento daquela história foi muito maior. O repertório linguístico desenvolvido pelas crianças que estavam assistindo, ouvindo a história narrada no presencial, era 2 vezes maior do que a criança que estava assistindo na tela. Sim. Então, quando a gente pensa em minimizar a exposição da tela, é porque nós já sabemos que o celular em especial, ele hiperestimula o cérebro, ele tem configurações viciantes de cor, de formas. Estudos mostram que a forma da cantiga, de determinados desenhos, de determinadas narrativas, ele hiperestimula o cérebro da criança. E cria dependência, E cria uma dependência. Então, isso é uma questão de saúde pública. Mas esse fator, isoladamente, ele não ocasiona o autismo. Agora, a demasiada, não é? Para alguém que tem a predisposição genética de desenvolver o autismo, o que é que vai acontecer? Acelera o processo. Acelera o processo, embota a criança, ou seja, faz com que a criança fique cada vez mais ensimesmada para dentro de si. Por quê? A televisão, ela é controlável. Quando a gente pensa no autista, é muito comum, Emanuel, as pessoas trazerem essa narrativa. Preste atenção se você já ouviu coisa desse tipo. Olha, os autistas gostam muito de números. Os autistas gostam muito de trem. Os autistas gostam muito de alfabeto. Sim. Quando a gente vai olhar essas predileções, o que é que a gente encontra? O comportamento da mesmice. Sim. Isso é uma busca do autista, ele ter o controle. A pessoa autista, ele gosta de controlar. Então, de 1 a 100, sempre vai ter um encadeamento. O trem, ele sempre anda no trilho. O alfabeto, ele vai sempre começar em A, né? E terminar em Z. Então, essa lógica, esse padrão de repetição, o autista ama, porque isso gera conforto para ele. Quem está dizendo não sou eu. São pessoas autistas de alto funcionamento que vieram a público e disseram para nós. Porque a gente também, enquanto profissional, a gente aprende muito entrando em contato com a pessoa autista. Então, são coisas que a televisão por si só, ela gera uma interação social que eu não vou precisar interagir com outro. Então, essa criança, ela precisa brincar, ela precisa ter experiência, muito mais do que a outra que não tem um diagnóstico. Então, no autismo, a gente orienta os pais
a diminuir a exposição de tela. Porque a gente está falando de um sujeito que... É um ladrão de tempo, não é de tudo, né? Na origem da palavra autismo, né, no radical da palavra autismo, está lá autos. O que é que significa autos? Alguém que por si só se basta. Sim. Então, não há o interesse De socializar. de socializar. Então, enquanto eu estou falando aqui com você, eu estou tendo o cuidado de ver se você está Prestando atenção, entendendo. se você está entendendo. Quando eu falo uma palavra técnica, eu volto atrás e explico Sim. para que quem está em casa possa me entender. No autismo, ele está bem, ele se sente confortável Se de sente estar ali completo, não é? no mundo dele. Quando a gente fala no mundo dele, não significa que o autista viva no mundo à parte, mas dentro, no mundo dele, significa dentro das preferências dele, dentro do controle dele, dentro das coisas que geram nele satisfação. Sim. Diferente de mim, que estava há pouco tempo perguntando à colega que está aqui no estúdio, a Sandrine, olha aí como é que eu tô na tela, vê se a roupa está amassada, vê se a roupa está assim. Então, o autista, ele não tem Essa preocupação. essa preocupação. Ele busca o conforto, entende? Ele tem tantas coisas para dar conta que isso é um detalhe insignificante. Eu tenho hoje, né? Eu não vou dizer hoje, de um período um pouco antes, isso caía muito na responsabilidade dos psiquiatras e psicólogos apenas, né? E aí, com essa integração com outras áreas, fica bem mais fácil, né, o tratamento e o diagnóstico, né? Exatamente. E o sujeito ganha mais porque, como a gente pontuou aqui, não podemos pensar que esse trabalho vai ser feito por um único profissional. A gente precisa da interdisciplinaridade para garantir a evolução mais rápida e de forma significativa para a pessoa. É até um trava-língua, né, essa palavra, né? E uma coisa importante para a gente pontuar, né, quebrando um pouquinho essa parte da brincadeira, é a sociedade em si, né? Uhum. O que se esperar de uma sociedade que realmente abrace o autista e a família também, não é? Então, essa sua pergunta me pega porque eu sou mãe atípica e eu penso que toda mãe atípica, pai atípico também. Muito se fala na mãe atípica e eu quero fazer uma referência que a gente tem um capítulo aqui escrito por um pai. É importante, que ficou, né? Então, quero celebrar os pais atípicos que ficaram ao lado das suas esposas. A gente é coadjuvante na maioria das vezes. Quem realmente... Mas é tão importante isso, o pai. Com certeza, o pai é tão importante. Se eu não tivesse meu esposo lá em casa, talvez o Dimitri nunca tivesse se aventurado no skate, nunca tivesse andado de bicicleta, porque a mãe, ela é a protetora, cuidadora. Ela tem medo também. O pai também, geralmente é o sem juízo, né? É que bota, né, a coisa para rodar, é o que vai promover, né, essas experiências que são também significativas. Mas respondendo a tua pergunta, que eu sei que o nosso horário já está se esgotando, o que é que a gente quer? Eu vou fazer 2 falas, né? A minha fala como mãe é que nossos filhos possam ir e vir. Que a gente pare de sofrer preconceito, que a gente não tenha que se desculpar pela existência do nosso filho, pela existência diferente do nosso filho, ou que a gente não tenha que brigar para garantir o acesso na escola, para garantir a vivência prática, né? Outra coisa que nos pega e quando eu me for? Biologicamente, a gente sabe que o mais velho é que tende a ir primeiro, né? Na fila na frente, né? Exatamente. O nosso passe, o nosso ticket pode ser menos duradouro do que o do nosso filho. Então, existe nas nossas vidas essa angústia. Essa preocupação. De como é que vai ser quando eu não estiver mais aqui? Quem é que vai cuidar? Então, quando a gente vem com uma proposta dessa, é porque
É uma questão de saúde pública, levando para a sociedade. É uma questão de saúde pública, que se a gente não garantir uma intervenção precoce para esse sujeito, a gente vai ter muito mais autistas dependentes, sabe? Então, a gente precisa ter esse tipo de cuidado. A sociedade, ela precisa entender que a diferença, ela foge à competência, mas também a diferença, ela é normativa. Porque no caso concreto do meu filho, muita gente me pergunta, Frínia, no que é que Dimitri é bom? Qual a alta habilidade do Dimitri? E o Dimitri não tem uma alta habilidade. Mas a grande habilidade dele é ser meu filho amado. Que eu não trocaria ele por nenhum outro filho. Eu amo do jeito que ele é. Se eu pudesse escolher, escolheria autista? Não, claro que não. Porque um ser humano consciente, ele nunca vai querer o sofrimento gratuitamente para a sua vida. Sim. Mas da feita que ele me chegou, eu que sou cristã, que Deus me confiou, eu amo. Do dedão do pé até aqueles fios de cabelo cacheado, e ele é perfeitamente bom para mim. Então, é muito dolorido a gente ver o nosso filho sofrer bullying, sofrer preconceito, não ser convidado, ser esquecido. É muito difícil. Então, é uma dor assim, punjante, que você tá sempre ali. Não é fácil. Dói mais nos pais do que no próprio filho. Quando a gente fala no nível 3 e nível 2 de suporte, essa dor é mais latente em nós, porque ele não tem consciência, e se tem, ele não externaliza. Agora, no nível 1 de suporte, que a gente está falando de um sujeito totalmente consciente, isso pode gerar comorbidades, como depressão, entre outras coisas, entendeu? Então, eu quero, Emanuel, agradecer esse espaço aqui, porque é mais do que um podcast sobre o livro Autismo Guia Interdisciplinar, mas também é uma contribuição que você está dando para a gente combater o preconceito, levar informação e conscientizar a sociedade que a nossa máxima é: ser diferente é normal, e normal é ser diferente. Porque, olhando bem, quem de nós somos não normais temos também, não é? Diferenças, não e somos verdade? Normais, né? Então é isso, a gente precisa valorizar as diferenças. Muito importante. E uma coisa também que eu queria até pontuar, eu acho que é bem pertinente para toda essa temática, é que na realidade o que falta na nossa sociedade é uma coisa só, é amor. A gente é muito apático às outras, à dor do outro. Não é? Enquanto uma dor está corroendo uma pessoa por dentro, a gente não está nem aí muitas vezes. E o que falta realmente é amar os autistas, amar a família e acolher, não é? E tem 3 palavras que eu acho que é importantíssimo para a gente caminhar nesse sentido. É o foco, a fé, e a outra deu um branco aqui que eu estava até pensando aqui. Será que é o amor? E o amor, isso, e o amor, não é? Eu acho que você falou muito bem aí, que você é cristã, e Paulo fala muito isso nas cartas paulinas, né? Sobre o amor. E falta muito isso em toda a sociedade. Não é? Aí, entrando agora, a gente abordou bastante a temática autismo, e foi muito bom, não é? Mas eu queria entrar também um pouquinho, que eu sei que já está acabando o tempo da gente, mas no Frínia é escritora. Tá. Tem um tal de rinoceronte aí sem chifre, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre esse personagem aí, que é bem... A minha primeira publicação é a arte... Receitas de brincadeira, me deu branco porque eu fiquei emocionada. Receitas de brincadeira, a arte de desenvolver vários tons de azuis, que eu fiz em parceria com a profissional Ana Cláudia Albuquerque, que ela é pedagoga. E
onde a gente, em 2000, e acredito que foi uma publicação de 2015, que a gente traz como ensinar a família a brincar com o filho autista, né? A professora. Então, a gente tem essa publicação. Em 2017, eu escrevi Zuri, o Rinoceronte Sem Chifre, que é uma literatura infantil, né? Infanto-juvenil, ela é classificada, e onde eu narro a história de um rinocerontezinho que nasceu para espanto da savana africana, sem a calosidadezinha de onde despenca, vai aparecer o nariz, o chifre, né, do rinoceronte. E nessa história eu conto um pouco do meu processo de aceitação, porque o enredo do Zuri é que a mãe, ela quer consertar. Ela quer que o filho dela seja como os outros rinocerontes, que ele tenha chifre. E ela sai numa corrida frenética e começa a fazer. Quando ele começa a sofrer bullying, ela não se incomodava dele não ter chifre. Mas quando o Zuri vai para a escola e passa a ser chacoteado e chega em casa chorando, ela quer solucionar o problema do filho. Então, ela começa a fazer chifres para o filho. E até que um dos chifres acaba machucando o filho. E ela, numa conversa com o Dr. Rino, ela cristaliza o processo de aceitação. Toda vez que eu leio essa passagem do livro Zuri, eu choro. Porque eu revisito aquela dor. É profunda a mensagem. Eu revisito aquela dor. Então, o Zuri, ele é um livro para você, família, que quer ensinar o seu filho a aceitar as diferenças dos outros e criar um adulto diferenciado. Então, eu fiz Zuri para o meu Dimitri. Para que todo mundo soubesse que ser diferente é normal. Então, é essa a mensagem do Zuri. E é um livro assim que eu tenho muita paixão de ter feito, porque imagina uma coisa feita de uma mãe para o filho. Amor puro, muito né? Amor, é muito amor, é muito amor. E eu queria também que você falasse sobre os seus outros projetos, né? Tem o Congresso de Autismo, né? Que você... Não sei se é anualmente que você faz esse evento. Isso. Você aqui nos bastidores a gente falou sobre a cantata de Natal, sobre o Carnaval, sobre o São João. Eu queria que você pudesse falar sobre os outros projetos do Instituto, né? Dentro do Instituto Dimitri Andrade, a gente vivencia o calendário cultural. Então, a gente foi fundador na cidade do Recife do primeiro bloco de carnaval inclusivo, que se chama Bloco de Carnaval Ser Diferente é Normal. Então, a gente tem o bloco de carnaval, a gente tem o São João para Todos, a gente tem o Dimi Night, que carrega também o nome do meu filho, que é a baladinha que a gente faz para os jovens e adultos do Instituto, porque a escassez de oferta de socialização para esse público. Então, se eles não são convidados, a gente cria as festas para eles irem. E, anualmente, a gente faz o Congresso Autismo na Vida Adulta, que a gente acabou de realizar a nossa 3ª edição. Em 2026, a gente vai ter a nossa 4ª edição. E também a gente realiza a cantata de Natal como o projeto de culminância de fechamento do ano do Instituto. Esse ano a gente vai fazer diferente, a gente vai fazer uma coisa mais intimista, interna. E a gente já teve o prazer de levar a peça Zuri para a encenação e foi muito lindo. E a nossa preocupação é essa, a gente pensa na intervenção da pessoa neurodivergente para além dos muros da instituição. Então, como é que eu posso combater o preconceito? Como é que eu posso ajudar a conscientizar as pessoas? As pessoas precisam ver os nossos meninos. Então, por isso a gente faz os passeios terapêuticos, onde a gente freta um ônibus e vamos toda a gente
tomar praças, parques aquáticos, dá a eles a oportunidade de viver coisas que você, que eu, que todos nós vivemos, porque eles também são cidadãos de direito. E está lá, garantido na nossa Constituição e também no ECA, o direito ao lazer. Então, eles também têm direito. E a gente precisa se mobilizar para eles acessarem. Já que não tem tanta oferta, a gente encabeça esse tipo de projeto. Eu queria que você deixasse os seus contatos, Frínia, para quem, porventura, esteja até precisando tirar alguma dúvida contigo, até precisando entrar em contato com o Instituto. Tem um canal seu também, não é? Que aproveita e já faz a divulgação. Pessoal, se vocês quiserem assistir algum episódio nosso, a gente tem lá o canal no YouTube Autismo e Superação por Frínia Andrade. A gente tem a página no Instagram, Frínia Andrade. A gente tem a página do Instituto Dimitri Andrade, @Instituto Dimitri Andrade. E também tem o meu e-mail, friniamf17@gmail.com. Então, agradeço demais, Emanuel, essa participação. Foi um prazer, uma honra estar aqui com você. Muito obrigada. E vamos trabalhar para outros projetos juntos, né? É uma temática realmente muito instigadora. É algo que me fascina muito. Eu tenho algumas dificuldades, né? Eu tenho uma deficiência em foco absurda, não consigo me concentrar. Tenho aprendido muito estudando sobre a temática, tem me ajudado muito também. Quero agradecer a Sandrine, a presença, né? Ao Christian, que sempre tem nos apoiado. E, mais uma vez, peço que vocês possam estar compartilhando nosso conteúdo, estar curtindo e ativando o sininho das notificações para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e outros conteúdos que a gente vem criando. Muito obrigado, Frínia. Foi um prazer essa conversa com você. Espero que essa conversa atinja os corações de tantas pessoas que precisam saber mais sobre essa temática. Queria franquear esses últimos minutinhos aí para você. Agradecer, falar com... Eu quero agradecer a equipe do Instituto Dimitri Andrade, dizer que eu não faço nada sozinha. Agradecer ao meu esposo, amigo fiel lá, que está nessa jornada comigo já são aí 27 anos de casada, é muito tempo me aguentando. E agradecer ao meu patrão, Dimitri Andrade, que é meu filho, que carrega o nome do projeto Dimitri Andrade, e especialmente o meu filho menor, Davi, que é o meu amor, que eu amo os dois igualmente. E assim, é maravilhoso ser mãe de vocês dois. Agradeço a você, Manuel, a Sandrine, ao Christian e a todos vocês aí, que vocês possam levar essa mensagem de aceitação à diferença e reforçar o meu compromisso aqui na militância da inclusão, porque todos nós, eu sonho com um mundo onde não haja diferença, todos nós sejamos tratados iguais na medida das nossas desigualdades. É um mundo mais amoroso, um mundo mais caloroso, né? Com realmente que não haja divergências, né? E é isso. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Café impresso é um encontro sem fim. Vozes que dançam como notas no jardim. Cada